Então, voltando naquele raciocínio que a gente estava fazendo agora, eu vou mostrar para vocês como que acontece essa biotransformação dentro do nosso corpo. Então, vocês se lembram que eu falei que um aminoácido chamado triptofano estava ricamente presente aonde? No chocolate, né? Então, vamos chamar aqui o queridão de choco. Esse aminoácido, dentro do corpo humano, tem a capacidade de ser transformado na forma hidroxilada dele, que é o 5-hidroxitriptofano. E o neurônio, vendo essa molécula disponível, ele fala: olha que legal, então eu posso transformar em serotonina, que é o quê? A substância do prazer. Gente, jura? A substância antidepressiva, a substância que deixa a nossa vida feliz e que transforma tudo em alegria. É mentira, verdade. Então vocês estão entendendo como que o instinto age para que a gente consiga o aporte inicial necessário para que o nosso cérebro possa produzir a serotonina, que é a substância do prazer. E agora notem aqui que interessante. Se tiver à noite, a gente vai ter a formação da melatonina. E isso, gente, é fundamental a compreensão de que o sono humano se inicia através da ação da melatonina. Então, quem tem compulsão noturna por chocolate, tá aqui a explicação, ó, pessoal. É um instinto que age, por quê? Porque a gente sabe que no chocolate nós temos uma fonte rica em triptofano. Aí a gente pega e ataca o chocolate, seja ele como for, às vezes está no biscoito, às vezes está no bolo, às vezes é uma bebida, às vezes é uma barra. Quem sofre disso sabe do que eu estou falando. É um impulso basicamente irrefreável. E isso, gente, não é por coincidência que muitas pessoas têm piorado quando? No período noturno. Olha que lindo. Por quê? Porque se tiver à noite, você precisa ir dormir. Por quê? Porque isso é saudável, isso é reparador. Quem não dorme adoece. O corpo sabe disso. Então ele fala o seguinte, o corpo, né? Os receptores fotossensíveis captaram que está à noite. Corpo, vamos dormir. Aí o corpo fala, pois não, eu preciso de triptofano para produzir a minha melatonina. Uma vez que a melatonina é quem? A iniciadora do sono humano. Então, gente, vocês entenderam que interessante? Por isso que a gente come chocolate da forma que come. E dependendo, se você tem uma disfunção, por exemplo, na serotonina, aí eu posso estar falando o quê? De uma pessoa que sofre de depressão. Tem pessoas que têm depressão da serotonina. Essas pessoas tomam remédio para isso, antidepressivos, os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São remédios que atuam no neurônio pós-sináptico. Vou explicar melhor. O neurônio pré-sináptico produz as substâncias que servem de neurotransmissores. São substâncias químicas que ficam conversando entre os neurônios. É a conversa entre os neurônios, tá? Quimicamente falando. E essa produção de neurotransmissores, ela acontece o quê? Do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Então ele envia uma mensagem química que esse pós recebe através dos seus receptores. Pensem no sistema de chave e fechadura. E você tem aqui a ativação, então, desse neurônio fazendo a produção de inúmeras questões dentro do corpo humano, inclusive produzindo as sensações de prazer, de alegria, que são tão características da serotonina, tá? Então, quando você come o chocolate, você está fornecendo matéria-prima para o neurônio pré-sináptico, aquele que produz, formar mais serotonina, o que é querido, é assim que o corpo funciona. Quando a gente está tomando um remedinho, ele atua onde? No neurônio pós-sináptico, depois. Por quê? Qual a ideia? Se eu aviso esse neurônio pós-sináptico que eu já produzi o suficiente de neurotransmissores, no caso que a gente está falando de serotonina, esse neurônio pós-sináptico fica satisfeito e a estabilidade do humor e da nossa sensação de alegria, de prazer, acontece. Que interessante. Então, nós temos métodos diferentes para tratar a mesma questão. Então, se você está com um apetite muito aumentado pelo chocolate, eu peço que você fique atento, porque esses que nos oferecem hoje são muito ricos em açúcar. Isso, de verdade, não é saudável, não faz bem para ninguém, principalmente à noite. Quem come açúcar à noite atrapalha muito
muito mesmo, a secreção e a ação de um hormônio fundamental para a longevidade humana e também para o crescimento numa fase da vida, que é o GH. Então a dica da médica para vocês: comam chocolate, porém com teores altos de cacau, então 70%, 80%. Hoje vocês estão entendendo por que a gente pode e deve comer o chocolate, é um instinto básico de preservação para ir dormir e muito bem, só que não podemos adicionar aos benefícios dessa planta maravilhosa os malefícios do açúcar que vem a reboque. Então fiquem espertos, comam seus chocolates, cuidem da sua noite de sono bem dormida, porque isso é fundamental para vocês terem saúde até o último dia. Muito obrigada, até breve.